Bom, senhores, dando continuidade então, falamos no primeiro sinal de certeza de afogamento no bloco passado, que foi a mancha de Paltuff. Depois falei na diferença de densidade do sangue no átrio esquerdo quando comparado com o átrio direito, segundo sinal de certeza de afogamento. Terceiro sinal de certeza de afogamento é o que a doutrina chama de crioscopia de Carrara. A crioscopia de Carrara vai analisar o ponto de congelamento do sangue no átrio esquerdo quando comparado com o ponto de congelamento do sangue no átrio direito. E aí, para você entender, nós sabemos que a água ela vai congelar a 0 graus Celsius. Agora, se eu adicionar sal à água, então se eu pegar uma água sem sal e botar no congelador, essa água vai congelar a 0 graus Celsius. Se eu introduzir nessa minha bacia com água, se eu colocar sal, o sal ele tem a capacidade de abaixar o ponto de congelamento da água. Então a água, em vez de congelar a 0 graus Celsius, ela vai congelar uma temperatura mais baixa, por exemplo, -3, -4. E quanto mais sal eu adicionar, mais baixo vai ser o ponto de congelamento da água. Mais distante de zero vai ser o ponto de congelamento da água. Então, se a água, em tese, congela a 0 graus Celsius, quanto mais sal eu colocar naquela água, o ponto de congelamento vai ser numa temperatura mais baixa, -3, -4, -5, -6. Quanto mais sal, mais será baixo, mais abaixado, mais baixo será o ponto de congelamento da água. Tudo bem? Bom, por que eu preciso saber isso? Porque quando nós vimos no bloco passado o afogamento em água doce e o afogamento em água salgada, no afogamento em água salgada, esse sal, o pulmão, vai ficar repleto de água e o sangue que vai chegar no átrio esquerdo vai ser um sangue mais denso. Se vai ser um sangue mais denso, é mais denso porque tem mais sal do que água. Então, quando eu comparo a quantidade de sal do átrio esquerdo com a quantidade de sal do átrio direito, na água do sangue desses dois átrios, como o sangue do átrio esquerdo está mais denso, significa que ele tem mais sal. Se ele tem mais sal, o ponto de congelamento do sangue vai ser mais distante de zero do quando comparado com o ponto do congelamento do sangue do átrio direito. Mas por quê? Porque o sangue do átrio esquerdo ele é mais denso. Se ele é mais denso, ele tem mais água. Ou melhor, desculpa, ele tem mais sal. Quanto mais sal ele tem, mais baixo vai ser o ponto de congelamento do sangue do átrio esquerdo, mais distante de zero. -3, -4, -5. Ao passo que o sangue do átrio direito tem menos sal, ou seja, ele é mais líquido, tem mais água, menos sal. Se tem menos sal do que do átrio esquerdo, o ponto de congelamento do sangue do átrio direito é mais próximo de zero quando o afogamento é em água salgada. Isso é o que se chama em medicina legal de ponto de congelamento, a chamada crioscopia de Carrara. Crios significa congelado, gelo. Escopia, exame. Exame, crioscopia. Exame do ponto de congelamento do sangue, crioscopia de Carrara. Isso vai definir se o afogamento é em água doce, se o afogamento é em água salgada. Se o afogamento for em água doce, ora, como é que chega o sangue no átrio esquerdo? No afogamento em água doce, o sangue chega mais líquido, menos denso quando comparado com o átrio direito. Se o sangue chega mais líquido, menos denso, é porque tem menos sal do que o sangue comparado do que o sangue do átrio direito. Então, se no afogamento em água doce o sangue chega menos denso, o ponto de congelamento do átrio direito está mais próximo de zero do que o ponto quando comparado com o ponto de congelamento do sangue no átrio direito, que está mais distante de zero no afogamento em água doce. É justamente o contrário que vimos na água salgada. Não sei se você já percebeu isso. Ora, quem faz churrasco, já fez churrasco, já foi a algum churrasco? No churrasco, normalmente em festa, tem um tonel azul. Um tonel que normalmente se coloca bebida, cerveja, refrigerante. E aí, a pessoa que é responsável pelo churrasco, o que ela faz? Bota gelo,
bota água naquele tonel e coloca a bebida e coloca um jornal em cima. E adiciona a essa água sal grosso. Qual é a intenção de você colocar sal grosso naquela água? Que o ponto de congelamento da água seja abaixado, fique mais distante de zero. Então aquela água está, por exemplo, a menos 4 graus, menos 5 graus, menos 6 graus, menos 10 graus e não está congelada ainda. Então a água está mais gelada, sem estar congelada, e a bebida então vai congelar, vai gelar mais rapidamente. Porque a água está numa temperatura mais baixa, eu coloquei sal, baixei o ponto de congelamento. A mesma lógica é aqui. Então, quando eu adiciono sal a uma solução de água, eu vou abaixar o ponto de congelamento da água. Então, se o ponto de congelamento da água do átrio esquerdo está mais distante de zero, é porque tem mais sal. Se tem mais sal, o afogamento foi onde? O afogamento foi em água salgada. Por quê? No afogamento em água salgada, o sangue do átrio esquerdo fica mais denso que o sangue do átrio direito. Já em água doce é o contrário. O sangue do átrio esquerdo fica menos denso do que o átrio direito. Logo, o ponto de congelamento na água doce está mais próximo de zero. Está mais próximo do 0 graus Celsius. E aí a pergunta é, mas André, e se ele perguntar na prova, para delegado, que o ponto de congelamento do sangue no átrio esquerdo é igual ao ponto de congelamento do sangue no átrio direito? Ora, senhores, aí foi o que nós vimos, né? Se o ponto de congelamento é igual, resposta, a morte não se deu por afogamento. E possivelmente eu estou na presença do afogado branco de Parrot, porque ele foi encontrado numa massa líquida. Tudo bem? Tranquilo? Então essa observação é importante. Então, terceiro sinal patognomônico de morte por afogamento. Primeiro, presença de mancha de Paltolf. Segundo, densidade dos átrios, diferença na densidade do sangue no átrio esquerdo quando compara com o átrio direito. Terceiro, ponto de congelamento do sangue, diferença no ponto de congelamento do sangue, mais próximo de zero. Se é mais próximo de zero, água doce. Se é mais distante de zero, água salgada no átrio esquerdo. E um quarto sinal patognomônico de afogamento é a presença de algas diatomáceas na medula óssea dos ossos longos. A presença de algas diatomáceas na medula óssea dos ossos longos. O que é isso? Senhores, quando nós estamos numa massa líquida de água, por exemplo, água do mar, você não consegue ver a olho desarmado, porque essas algas são microscópicas. Mas se você pegar um pouco daquela água do mar e levar para o microscópio, você vai conseguir enxergar algas diatomáceas. Quando alguém morre afogado, como nós vimos, ele vai inalar a água. A água vai entrar na via respiratória. Vai passar por boca, orofaringe, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, vai chegar aos alvéolos. Essa água chegando aos alvéolos, essa água passa para o sangue. Essa água passando para o sangue, ela vai ao coração e esse sangue vai ser distribuído para todos os corpos, para todas as partes do corpo, inclusive para os ossos. Os ossos, eles têm vasos sanguíneos, chamados canais de Harvers. Os canais de Harvers são os canais pelos quais, dentro do tecido ósseo, passam vasos sanguíneos. A gente vai estudar isso um pouco mais à frente, quando falar de identificação humana via ossada, via tecido ósseo. Então, o sangue, a água que está no sangue, chega dentro do osso. O sangue chega dentro do osso, até porque o sangue é formado, o osso, melhor dizendo, é formado pelos osteócitos, que são células ósseas que vão formar os ossos. Precisam também de energia. Então, há vasos sanguíneos dentro da estrutura do osso, por óbvio, né? Ora, então, senhores, quando alguém é afogado ou se afoga, ele vai inalar essa água. Dentro dessa água haverá algas que são microscópicas. Essas algas vão cair na corrente sanguínea e podem ser encontradas na medula óssea dos ossos longos, como, por exemplo, do fêmur, que é o maior osso do corpo humano, é o osso da coxa. Então, quando um cadáver é encontrado numa massa líquida, já em elevado estado, por exemplo, de maceração, de destruição pela massa líquida, esse cadáver, que é retirado da água, já muito macerado, com as vísceras já totalmente decompostas pela decomposição, pela maceração, muitas vezes eu só vou conseguir visualizar como o coração, por exemplo, uma víscera. É um órgão, o coração já foi totalmente macerado, já foi destruído pelo fenômeno da maceração.
Ora, como é que eu vou encontrar sangue para poder medir a densidade do sangue no átrio esquerdo com a direito? Pontos de congelamento, não dá mais para fazer isso, porque as vísceras já foram destruídas. Um dos recursos que a literatura aponta para você comprovar que aquela morte se deu por afogamento é o encontro de algas diatomáceas na medula óssea dos ossos longos. Então achou aquele cadáver já putrefeito, já destruído. E eu quero saber se ele morreu afogado ou não, já macerado. Pego o osso e levo para o microscópio, olho a medula óssea do osso. E se na medula óssea do osso eu encontrar algas diatomáceas são algas que ficam na água, numa massa líquida. Como é que aquela alga diatomácea entrou dentro do osso? Desculpe o pleonasmo, entrou dentro. Só pode ser dentro. Desculpe o pleonasmo. Como é que ela entrou ali no osso? Ela entrou por conta da morte por afogamento. Essa alga, ela estava na massa líquida, ele inalou, passou para o pulmão, do pulmão passou para o sangue, do sangue foi ao coração, do coração foi distribuído na corrente sanguínea, foi parar na medula óssea dos ossos longos. Então a presença de algas diatomáceas na medula óssea de ossos longos é um sinal de certeza de afogamento. Tudo bem? Então vimos até agora 4 sinais de certeza de afogamento. Algas diatomáceas na medula óssea dos ossos longos, crioscopia de Carrara, diferença do ponto de congelamento, diferença da densidade do sangue no átrio direito quando comparado com o sangue do átrio esquerdo e mancha de Paltoff. Aí existe um quinto elemento citado na literatura, que é o chamado cogumelo de espuma. O que seria o cogumelo de espuma? Ora, quando você está sendo afogado ou se afoga, principalmente em água salgada. Por que principalmente em água salgada? Porque na água salgada, como nós vimos, o sangue perde água para o pulmão. Então eu estou recebendo água de fora, que é uma água salgada. Essa água salgada vai puxar a água do sangue e o pulmão vai ficar repleto de água. Só que no pulmão também tinha ar. E ar com água, pulmão repleto de água com ar, vai formar uma espuma. E essa espuma ela volta pelas vias aéreas, volta pelos brônquios, traqueia, faringe, laringe, orofaringe, sai pelos orifícios respiratórios. E aqui fica um cogumelo de espuma. É a presença desse cogumelo de espuma pode ocorrer nas mortes por afogamento, principalmente no afogamento em água salgada. Mas vale aqui uma nota. A presença do cogumelo de espuma não é patognomônico de morte por asfixia. Porque sabe-se que existem outros tipos de morte, por exemplo, morte por eletropressão de média amperagem. A morte se deu por um choque elétrico. Eletropressão de média amperagem pode gerar cogumelo de espuma. Então, o detalhe aqui é que a presença do cogumelo de espuma é um indicativo de morte por asfixia, na modalidade de afogamento, principalmente em água salgada, mas não é patognomônico de afogamento. Então, na sua tela, sinais de certeza de afogamento. Alteração na densidade dos átrios, já expliquei. Alteração do ponto de congelamento, crioscopia de Carrara, já expliquei. Algas diatomáceas, já expliquei. Mancha de Paltoff, já expliquei. Cuidado agora no efizema hidroaéreo. O efizema hidroaéreo, também chamado de cogumelo de espuma, não é patognomônico de afogamento. Não é. Então, desses 5 que eu coloquei na tela, pode voltar para mim. 4 deles são sinais de certeza de afogamento. Se o perito legista encontrar algas diatomáceas na medula óssea dos ossos longos, morreu afogado. Mancha de Paltoff, tirando aquele exemplo que eu citei do CTI, da UTI, da insuflação de ar, tirando esse exemplo que é uma exceção, morreu afogado. A alteração da densidade dos átrios, morreu afogado. A alteração do ponto de congelamento, crioscopia de Carrara, morreu afogado. Agora, efizema hidroaéreo não. O efizema hidroaéreo ele pode aparecer, principalmente no afogamento em água salgada, mas não vai aparecer só no afogamento em água salgada. Outros tipos de morte também podem dar ensejo ao chamado efizema hidroaéreo. Tudo bem? Tranquilo? Bom, um outro detalhe importante, vou voltar aqui nessa imagem para a gente continuar daqui,
que ele pode perguntar a você numa prova para delegado é o seguinte: a morte por asfixia por afogamento em água doce, a causa de morte é a asfixia mecânica? Cuidado com essa pergunta. Não. Então, qual é a causa de morte por afogamento em água doce? Vamos entender e relembrar. No afogamento em água doce, a água que está chegando no pulmão, nos alvéolos, como já expliquei, é uma água que tem menos sal do que a água do sangue. Como tem menos sal do que a água do sangue tem mais sal então. Vai passar a água do pulmão para o sangue. Então, como é que fica o sangue? Esse sangue fica repleto de água, repleto de solvente. A água é o solvente, o sal é o soluto. Não é por outra razão que a densidade do átrio esquerdo fica menor do que a densidade do átrio direito. Já expliquei isso. Só que essa água, esse sangue repleto de água, e a água está passando, porque o afogamento em água doce, do pulmão para o sangue, por razões também já explicadas. Como é que vai ficar essa hemácia? A hemácia, como sabemos, é a célula do sangue, é o eritrócito, é a célula vermelha, que tem vida em torno de 120 dias, tem ciclo vital de 120 dias, não tem núcleo, não tem citoplasma. Na hemácia, no eritrócito, como nós já vimos, eu tenho uma proteína que é a hemoglobina, na qual o oxigênio se liga. A função da hemácia é transportar o oxigênio. Já vimos tudo isso. Só que com o sangue repleto de água, essa água vai entrar na hemácia. A água está dentro do sangue em grande quantidade, ela vai invadir a hemácia. A hemácia vai ficar repleta de água. Imagina eu pegar uma bola de aniversário, uma bola de encher, e começar a colocar água dentro da bola de encher de cor vermelha. A bola de encher vai enchendo, até que a bola, pum, explode. Porque eu estou colocando muita água dentro da bola. Só que, na verdade, quem está explodindo não é a bola de encher, quem está explodindo é a própria hemácia, é a própria célula. Então vai ocorrer um fenômeno que em medicina chama-se hemólise. Esse sufixo lise em medicina, joga na tela que você está vendo aqui, ó, hemólise. Esse sufixo aqui lise é quebra. Ocorreu a quebra, ocorreu uma lise, ocorreu uma quebra. Hemo, célula do sangue. Ocorreu uma quebra da célula do sangue. Então vai ocorrer o fenômeno da hemólise. Mas por que aconteceu a hemólise? Porque a hemácia está repleta de sangue. Ou melhor, porque a hemácia está repleta de água. Hemácia é a célula do sangue que transporta o oxigênio. Que está recebendo água. Mas por que ela está recebendo água sem parar? Porque o afogamento tem água doce. E como é o afogamento em água doce, como eu já falei em blocos passados, o sangue fica repleto de água, porque passa água do sangue para o pulmão. Passa água do pulmão para o sangue, em virtude do afogamento ser em água doce. Também já expliquei o fenômeno. Essa lise, essa quebra da hemácia, vai fazer com que o potássio... Ora, para que as nossas células funcionem, senhores, nós precisamos, já falei isso em outras aulas, de alguns elementos químicos. Um deles é o potássio, essencial para a vida. Outro deles é o sódio. Então o sódio está em maior quantidade fora da célula, no ambiente, no espaço extracelular, e o potássio está em maior quantidade dentro da célula, no ambiente intracelular. E essa diferença de sódio e potássio na membrana celular, na sua parte externa, na sua parte interna, permite, inclusive, que a célula possa produzir energia elétrica. A célula produz energia elétrica, potenciais de membrana, para que ela possa se polarizar, se despolarizar, se hiperpolarizar por essa entrada e saída de cálcio de dentro para fora da célula, através de uma bomba chamada de bomba de sódio e potássio. Então o potássio ele precisa ficar dentro da célula e o sódio fora da célula. Quando ocorre a lise, quando ocorre a quebra, esse potássio que era para estar dentro da célula, esse potássio ele cai na corrente sanguínea. E esse potássio caindo na corrente sanguínea, ele vai gerar um fenômeno que está aqui, ó, o fenômeno da hiperpotassemia. O que é uma hiperpotassemia? Hiper é muito, potassemia vem de potássio. Uma elevada quantidade de potássio na corrente sanguínea. Qual o problema disso? Esse potássio vai lá no coração e vai gerar nas células cardíacas uma hiperpotassemia, desregulando
a produção energética, a produção elétrica, desculpe, do coração, que acontece lá no nódulo sinoatrial. Passa para o nódulo atrioventricular e essa corrente elétrica vai excitar as células cardíacas a se contraírem e se relaxarem. Só que esse potássio em grande quantidade no coração, gerando hiperpotassemia, faz com que haja uma desorganização elétrica do coração e o coração entre em fibrilação ventricular. Então os livros vão dizer que a causa de morte no afogamento em água doce não é a asfixia mecânica, é a fibrilação ventricular oriunda de uma hiperpotassemia, oriunda de uma hemólise, que é a quebra da hemácia, que ficou repleta de água, considerando que a água passou do pulmão para o sangue. E todo esse processo, então, desencadeia uma morte por fibrilação ventricular. Logo, uma questão numa prova para delegado poderia ser: candidato, explique a causa de morte no afogamento em água doce. O afogamento em água doce tem como causa de morte a chamada fibrilação ventricular. Então, muito cuidado com essa pergunta. Mas, André, como é que seria o contrário? Qual seria, então, a causa de morte do afogamento em água salgada? Porque, como nós vimos na água salgada, o sangue não fica repleto de água. Pelo contrário, né? Quem vai ficar repleto de água é o pulmão. Porque como o afogamento em água salgada, a água do sangue tem mais sal do que a água que está entrando no pulmão. Como está entrando mais água salgada no pulmão do que no sangue, vai passar água do sangue para o pulmão. E passando água do sangue para o pulmão, o sangue vai perder água. E agora as hemácias, os eritrócitos, não vão ficar repletos de água. Pelo contrário, se eu tirar a água da hemácia, eu vou fazer com que ela murche. Aquela bola de encher, se eu colocar água na bola, ela vai enchendo. Até que ela explode, hemólise. Se eu retirar a água da bola de encher, como é que a bola vai ficar? Vai ficar murcha, vai ficar assim, ó. Só que você não vai dizer na prova que a hemácia ficou murcha, porque senão é um termo técnico. Você vai dizer que a hemácia passou por um processo, joga na tela, por favor. A hemácia ficou crenada. Crenação. Essa crenação, essa expressão aqui, ó, crenação com N, né? Crenação. A hemácia vai ficar crenada. Crenação é murcha, como ela está aqui no desenho. Vou jogar na sua tela, tá aí na sua tela. A hemácia fica murcha. Ela vai murchar, tá aqui, tá murcha. Aqui ela está explodindo. Aqui é a hemácia normal, em 1 é a hemácia normal, em 2 é a hemácia sofrendo hemólise, e em 3, no meu desenho, em 3 é a hemácia sofrendo crenação. Então você não diz na prova que ela vai murchar, porque o termo técnico é sofrer crenação. Logo, o afogamento não vai ser na água salgada, aqui água salgada, aqui água doce. Na água salgada, o mecanismo não vai ser de fibrilação ventricular, porque se a hemácia murchou, ela não explodiu. Então o potássio que era para estar dentro da hemácia continua dentro da hemácia. Logo, não há hiperpotassemia. De maneira que a doutrina vai dizer que no afogamento, então, em água doce, ou melhor, desculpe, em água salgada, doce aqui, água salgada, a morte se dá por asfixia mecânica. A asfixia mecânica é justamente a substituição do ar pela água. Então, mecanicamente, o ar não tem como entrar. Por quê? Quem está ocupando o lugar do ar nos alvéolos é a água. E logo a asfixia seria por via mecânica, uma asfixia mecânica. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Continuando aqui. Outro ponto importante, né? Que nós vimos. Deixa eu ver se eu já falei tudo que eu queria falar. Isso aqui já foi. Mancha de pau-tufo, já expliquei. Olha aqui. Densidade dos átrios, né? Crioscopia de Carrara. Na tela, por favor. Densidade dos átrios. Afogamento em água doce. O átrio esquerdo fica mais diluído. O sangue no átrio esquerdo fica mais diluído do que o sangue no átrio direito. Afogamento em água doce. Em água salgada, André, o átrio esquerdo fica menos diluído, mais denso. Menos diluído é a mesma coisa que mais denso do que o sangue no átrio direito. Densidade dos átrios. Eletrocardiograma. Aqui o eletrocardiograma de uma pessoa normal. Aqui o eletrocardiograma de um coração que está sofrendo fibrilação ventricular. O coração fica trepidando e não tem força motriz suficiente para expulsar o sangue. Ok? Crioscopia de Carrara.
abaixamento do ponto de congelamento da água, comparação do átrio esquerdo com o átrio direito. Se o ponto de congelamento é igual, resultado, não morreu afogado. Tudo bem? Não morreu afogado. E aí surge a figura do chamado afogado branco de Parrot, que foi a questão de prova discursiva do concurso para delegado do Rio em 2009, 70 linhas, dissertar sobre o afogado branco de Parrot. O candidato para escrever 70 linhas sobre isso, senhores, ele tem que conhecer muito medicina legal, senão ele não escreve. Porque é diferente, se eu der para você uma prova objetiva, A, B, C, D e E, a resposta vai ter na sua frente. Agora, se eu te dou um papel, uma caneta e uma folha em branco e digo, escreva 70 linhas sobre isso, ou você domina o assunto ou você não vai escrever. Vai ter um raciocínio de 5 linhas. E se o examinador pediu 70, obviamente ele não quer que você escreva 5. Então o afogado branco de Parrot é o afogado seco, é o falso afogado. Qual a ideia? Ele é encontrado numa massa líquida. Quando eu procuro os sinais patognomônicos de afogamento, que agora eu já sei quais são os sinais patognomônicos de afogamento? Presença de algas diatomáceas da medula óssea dos ossos longos. Não tem. Crioscopia de Carrara. Ponto de congelamento igual, átrio esquerdo com o átrio direito. Densidade do sangue no átrio esquerdo quando comparado com o átrio direito, igual. Também não tem nada. Cogumelo de espuma, apesar de não ser patognomônico, também não tem. Mas é um indicativo que poderia, pelo menos, reforçar o argumento. Também não tem. Mancha de Paltolf, também não tem. Ora, mas ele não tem nenhum sinal de afogamento. Nem os sinais de certeza, nem os sinais de probabilidade. Mas ele foi encontrado numa massa líquida. E aí a pergunta é, morreu de quê? Causa de morte indeterminada. Entretanto, a doutrina vai dizer, não, indeterminada não. Pode ser que ele tenha sofrido um reflexo vagal. Então, quando ele bateu na água, o nervo vago disparou um comando que desorganizou os batimentos cardiorrespiratórios, a frequência cardíaca, os centros, os neurônios da região hipotalâmica, não só hipotalâmica, mas na região do córtex cerebral, que vai comandar batimentos cardíacos e movimentos respiratórios, e gerou uma parada cardiorrespiratória de origem central. O coração parou de bater, o pulmão parou de respirar, em virtude de um reflexo vagal, mas ele não morreu afogado. Não morreu afogado. Ou então um espasmo de glote, essa abertura que tem entre a faringe e a traqueia, a laringe e a traqueia, ora, esse orifício chamado de glote, ele fecha. Tem um espasmo de glote. Então, quando ele bateu na água, gerou um espasmo de glote por uma ausência por uma variação de temperatura, um reflexo vagal que gerou um espasmo de glote, esse espasmo de glote impediu que a água entrasse no pulmão, mas também impediu que o ar entrasse. Não entrou nem água nem ar e morreu asfixiado. Mas não por afogamento, porque eu não encontrei sinais patognomônicos de afogamento, porque não tem algas diatomáceas, porque não tem na medula óssea, não tem diferença de densidade, de crioscopia, não tem cogumelo de espuma, não tem mancha de Paltolf. Então, em tese, não teria morrido afogado, mas os juízes vão dizer, pode ser que ele tenha sofrido ou um espasmo de glote ou um reflexo vagal. Eu estou diante agora da figura do afogado branco de Parrot. Tudo bem? Afogados em putrefação, algas diatomáceas da medula óssea dos ossos longos, principalmente no fêmur, também já expliquei isso. Reflexo vagal, já falamos, sinais de certeza, já falamos. E com isso, senhores, então, a gente caminha para o fechamento. Aqui, manchas de Paltolf, né? Que eu falei, não mostrei o slide. Os alvéolos arrebentam, o sangue é derramado dentro do pulmão, se infiltra no parênquima pulmonar e eu vejo equimoses pela pleura, que é a membrana que recobre o pulmão. Nome técnico disso, mancha de Paltolf, sinal de certeza de afogamento, tirando aquela hipótese da UTI que eu já expliquei. Tranquilo? Pulmão apresentando aqui manchas de Paltolf, típicas de afogamento. Tranquilo, senhores? Com isso, então, terminamos as lesões e mortes por asfixia. Aguardo os senhores numa próxima oportunidade para vermos um novo tema. Um abraço e até lá.